Trabalha. Dá trabalho. Agora eu quero que você vire para o outro lado e diga assim: se você não trabalha, você vai dar trabalho. Essa que é a verdade. Você sabe onde estão os problemas da igreja? Quem não faz nada. Toda pessoa que não faz nada na igreja é a que mais dá trabalho na igreja. Porque como ela não faz nada, ela fica cuidando da vida dos outros. E está errado. Jesus como profeta. O que faz um profeta? Nós pregamos tanto sobre isso aqui. Profeta é aquele que fala para a igreja o que é santo e o que é profano. Porque a igreja tem mania de trazer o profano para dentro do santo. A palavra santo quer dizer separado para Deus. Profano, tudo que não é de Deus. As igrejas são doidinhas para juntar sujeira e pecado com coisa de Deus. Igreja de Jesus não é o parte física, somos nós que estamos aqui. Deus não quer mais nem você e nem eu vivendo no pecado. E Deus não quer mais nem você e nem eu com vida suja. Se nós continuarmos misturando a nossa vida espiritual com o pecado, você pode se preparar e eu posso me preparar, porque vem juízo de Deus sobre a nossa vida. Porque não dá para brincar com Deus. E você quer ver o que faz um profeta? Mateus capítulo 15, versículo 7. Jesus conversando com os fariseus e com os escribas. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que é um hipócrita? Eu aprendi que é aquele que fala bonito e vive feio. Fala para a pessoa do seu lado: você vive bonito e viva bonito. Você pensou que eu ia falar que você vive feio, né? Não. Você fale bonito e viva bonito. Eu tenho que falar bonito e viver bonito. Porque se eu falar bonito e viver feio, não vai dar certo. Isso é hipocrisia. E Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Até o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já profetizava sobre os hipócritas. O que é um hipócrita? Aquele que honra com os lábios, mas o coração está longe. Está aqui na igreja, pensando no jogo de futebol da tarde. Está aqui na igreja, pensando que vai comer no almoço. Está aqui na igreja, já fazendo os planos que vai fazer logo que acabar o culto. E é o apóstolo João que vai pregar? É melhor sentar lá atrás. Porque aí eu posso sair antes de acabar. Porque esse culto vai demorar. O coração não está aqui. O coração está lá fora. Agora o versículo 9 é muito forte para nós. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você quer ir numa igreja que todo homem vai te dar regrinhas? Pode ir. Você quer ir numa igreja que o pastor prega o que você gosta de ouvir? Pode ir. Você quer ir numa igreja que o pastor concorda com tudo que você faz? Pode ir. Porque as pessoas hoje querem ir na igreja que pregue o que elas gostem de ouvir. Quando elas vão numa igreja que se prega alguma coisa que não é bom para elas, elas não voltam mais naquela igreja. Muito bem. Quem escolhe a igreja é você. Agora o versículo 9 diz assim: em vão me adoram. Não valeu nada vir no culto. Para Deus foi tudo em vão. A gente vai no culto, a gente canta, a gente dá oferta,
a gente dá o dízimo, e a gente faz tudo que o pastor manda fazer. Mas o pastor está ensinando tudo que é coisa de homem, que não é de Deus. Essa igreja, para Deus, ela não existe. Ela só existe aqui no mundo físico. No mundo espiritual, para Deus, em vão. Em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens. As igrejas estão cheias de doutrinas de homens. E como nós estamos na crise, e como nós estamos reescrevendo a visão da igreja do renovo, eu quero deixar registrado a minha contribuição. Romanos capítulo 16. E eu sei que o bispo Fidalgo pensa assim também. E mesmo que ele não pensasse, com todo respeito, eu pregaria do mesmo jeito. Mas eu sei que ele pensa assim. E eu sei que o pastor João Pedro pensa assim também. Por isso eu tenho liberdade nessa casa para pregar. Romanos capítulo 16. Versículo 17. Até que aqui na igreja vocês cumprem o versículo 16. Lá no Brasil a gente quase não cumpre o versículo 16. O versículo 16 é assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O português dá dois ósculos. Não é óculos, é ósculos. É beijo. Lá no Brasil a gente só dá um beijo, quando dá. Aqui em Portugal são dois. Tem lugar que é três. Não é? Na Holanda. E tem lugar que homem beija homem. Meu Deus. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. O apóstolo Paulo já não está pedindo, ele está rogando. Uma coisa é: você pode fazer um favor de trazer um café? Aí depois a pessoa esquece: você pode fazer um favor de trazer um café? Aí de repente você fala assim: pelo amor de Deus, você traz esse café, senão eu vou morrer. Aí você já está rogando. É como se o apóstolo Paulo estivesse terminando a carta aqui, dizendo assim: pelo amor de Deus, irmãos, notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. As igrejas estão cheias de divisões e cheias de escândalos. Está aí para você ver na televisão os escândalos. Ao ponto do Papa não aguentar o mandato dele. Em desacordo com a doutrina que aprendeste. Então existe uma doutrina. Sabe o que é uma doutrina? Um conjunto de ensinamentos a respeito de algum assunto. A Bíblia é um livro doutrinário. Se tem alguém que é organizado, é Deus. Deus não é bagunceiro. Ah, vamos lá, a gente vai fazendo e o Espírito Santo vai ajudando a gente. Você pensa que Deus é o quê? Que Deus é sanguíneo, hemorrágico? Que não cuida das coisas, que não planeja, que não organiza, que vai fazendo o que dá na cabeça? Deus não é assim, não. Deus tem os 5 temperamentos muito bem equilibrados. Nosso Deus é organizado, tem doutrina. A Bíblia é um livro de doutrina. E o texto diz assim: divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Aprenderam certo e fazem errado. As pessoas aprendem as coisas certas e fazem as coisas erradas. E querem que Deus abençoe. Como é que pode um negócio desse? Nós somos irracionais. Cobramos de Deus coisas que nunca deveríamos estar cobrando. Porque Deus já ensinou para nós como é que faz. A gente faz errado e quer que Deus
assina embaixo os nossos erros. Deus não vai fazer isso. Pode esquecer, porque Ele não vai. E o versículo final 17, ainda Paulo dá uma recomendação muito importante. Que hoje nós somos muito cheios de dedos, e nós somos muito polidos, e a gente tem medo de fazer. A Bíblia diz assim: afastai-vos. Vê se está escrito isso na sua Bíblia. Afastai-vos. Se eu pudesse dizer numa linguagem bem popular do Brasil, cai fora. Fora. Não fique nesse grupo que você vai se dar mal. Mas as pessoas gostam daqueles grupos grandes. Não quer dizer que grupo grande está tudo errado, não. Tem muito grupo bom, grande, que está certo. Mas a maior parte dos grupos grandes está cheio de erro. Então, como faz a vontade de todo mundo, então todo mundo se sente satisfeito naquele lugar. Está errado. A Bíblia manda cair fora. Agora, por favor, volte no capítulo 1 de Romanos. Vamos para o capítulo 1. É muito... Ó, eu falo. É a idade. Estou falando na garrafa de água. É muito forte o que você vai ler comigo hoje. Mas é hoje que tem que ler isso. Não é amanhã, não é no culto de quarta-feira, porque pode ser tarde se nós lermos isso no culto de quarta-feira. É hoje. Antes que as notícias saiam. Porque as notícias vão sair. Você pode se preparar. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu. O quê? Deus se ira? Está assustado? Claro. A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Eu posso me irar e não pecar, e não devo pecar. O que é ira? É um ato de repulsa contra algo errado que você está vendo as pessoas fazerem. Os coléricos, os melancólicos, os fleumáticos, eles têm sede de justiça. Quando vê alguém fazendo coisa errada, eles viram bicho. E ficamos muito irados quando a gente vê uma coisa errada. Muito bem. Deus também não gosta de ver coisas erradas. Porque a gente pensa que Deus é nosso amigo e que Ele vai ser conivente com as coisas erradas que a gente faz. Pode esquecer, porque Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Precisa ficar claro isso. Eu sempre falo isso. Deus ama o pecador, o pecado não. Deus ama o bêbado, a bebida não. Deus ama o homossexual, o homossexualismo não. Vamos pôr as coisas no seu devido lugar. Deus ama as pessoas, mas as coisas erradas que elas fazem, Deus não tem compromisso com elas, pode esquecer. Deus me ama, mas as coisas erradas que porventura eu venho fazer, Deus não tem nenhum compromisso comigo. E o texto diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Se você trocar a verdade pela injustiça, se eu trocar a verdade pela injustiça, se prepare, porque a ira de Deus virá do céu. Ah, então você é daqueles pregadores que pregam que Deus é bravo? Não, eu não sou islâmico. Porque se você for estudar islamismo, o Deus deles é um Deus bravo, implacável e vai matar todo mundo. Se você não virar islâmico, Deus vai te matar. A Bíblia não diz isso para nós, que se você não virar crente, que Deus vai te matar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte:
Se você andar na injustiça, se você trocar a verdade pela injustiça, se prepare, porque a ira de Deus virá sobre sua vida. Porque o nosso Deus, independente se você quer ir para o céu ou não, o nosso Deus é o Deus da verdade. E quando um país, quando uma pessoa, quando uma família decide andar fora da verdade, se prepare, porque a ira de Deus vem. E já chegou. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Eu falo assim, por mais bonita que essas flores sejam, e foram feitas pelas irmãs do departamento de artes, as irmãs fazem arte bem, são arteiras. Mas por mais que as irmãs tentem fazer essas coisas bonitas, isso não é verdade. Elas são de mentira. Pode continuar fazendo, irmã, não tem problema. Mas elas não têm vida. Não têm vida. É o que a Bíblia está falando aqui. Tudo que Deus criou tem vida. E quando você olha para as coisas que Deus criou na natureza, é impossível você não chegar à conclusão que existe um Criador de todas as coisas. Finalzinho do versículo 20. Tais homens são por isso indesculpáveis, não tem desculpa para homem nenhum. Todo homem ao longo da sua vida vai chegar à conclusão que Deus existe. Inclusive os ateus, graças a Deus. Que tem ateu que é ateu, graças a ser ateu. Sou ateu, graças a Deus. Como é que pode ser ateu, graças a Deus? Muito bem. Versículo 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Essas pessoas que falam que Deus não existe, elas sabem que Deus existe. Mas como elas não querem glorificar a Deus, então elas dizem que Deus não existe. E Deus está vendo, porque Deus conhece o nosso coração. E olha o versículo 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, orgulhosos. As pessoas são orgulhosas, porque se elas vão reconhecer a Deus, elas vão ter que então se submeter a Deus. E tem pessoas que não estão dispostas a se submeter a ninguém. Ouça bem o que eu estou te falando. Tem muitas pessoas que estão dispostas a não se submeter a ninguém. E Deus está vendo. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E normalmente as pessoas que não estão dispostas a submeter a ninguém, são pessoas muito inteligentes. E por elas serem muito inteligentes, elas são semideuses. E por estar em posições, por inteligência que elas têm, se tornam semideuses. E acham que a palavra delas e que a opinião delas, todo mundo tem que obedecer. Porque eles se sentem deuses. E o versículo 22 assim, inculcando-se por sábios, enfiar na cuca.
Lá no Brasil nós chamamos nossa cabeça de cuca. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A maior parte dos sábios em relação a Deus são tudo louco. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Quer dizer, as pessoas não querem andar com Deus, lutam para não submeter a Deus, e o versículo ainda diz assim: e mudam a glória de Deus. De vez adorar o Deus verdadeiro, elas mudam a glória de Deus, como diz o versículo aqui, olha, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Agora Deus virou homem. Estuda o Império Grego e você vai ver o que o Império Grego fez e o que a filosofia grega fez de desserviço para o reino de Deus. Agora os deuses são homens, seminus, com aquela sensualidade toda. Agora os homens são meio homens e meio animais. E são os deuses que o povo inteligente grego quer. Toma lá. Esses são seus deuses gregos. Fiquem com seus deuses. Está aí a Grécia, no maior buraco de toda a Europa. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem, versículo 23, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu quero que você entenda isso. Eles mudaram a forma de Deus. Eles mudaram a estrutura de Deus. Eles mudaram, eles trocaram a natureza de Deus. De vez eles buscarem a natureza de Deus e servi-lo a Deus como um ser espiritual, eles inverteram a natureza de Deus num ser espiritual e fizeram deuses humanos. E prestam cultos aos deuses humanos. Então eles mudaram a natureza. E é isso que Deus não quer. Quando uma igreja começa a mudar a natureza das coisas, essa igreja vai passar por problemas muito difíceis. E um dos problemas eu quero te mostrar aqui. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que os homens preferem fazer? De vez servir a Deus e adorar o Criador, eles pegaram a obra do Criador, a criatura, fizeram deuses para eles e começaram a adorar os deuses humanos e animais. Eles inverteram a verdade na mentira, inverteram a natureza das coisas de Deus. Deus vai falar assim: ok, é isso que vocês querem? O coração de vocês querem viver de ordens trocadas de natureza? O próprio coração de vocês vai trocar a natureza de vocês. E agora vocês vão andar homem com homem e mulher com mulher. E vocês não vão mais andar homem com mulher e mulher com homem. Vocês trocaram a natureza que eu criei. E eu criei homem e mulher. Eu não criei homem e homem. E eu não criei mulher com mulher. Está aí, você vai ver os escândalos que vão estourar agora na Itália. A igreja está cheia de homossexualismo. Porque eles inverteram as ordens de Deus. As igrejas estão cheias de lesbianismo. Porque inverteram a ordem de Deus. E não falo de igreja católica romana. Eu falo de igreja protestante. Eu falo de igreja evangélica, de igreja pentecostal.
Até igreja gay nós já temos no Brasil. Ah, mas Deus ama os gays. Ama. Mas a gaysada não. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus na mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito. Versículo 26. Por causa disto, não é outra causa, é por causa disto, entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas, na minha versão está assim, relações íntimas. As mulheres mudaram as relações íntimas. Agora é mulher com mulher. Por outro contrário, a natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Eu já falei isso aqui várias vezes. Toda igreja que tem imagens de homens e de mulheres, toda igreja que adora homens e mulheres, porque tem igreja protestante que não tem imagem, mas adora homem e mulher. Há uma inversão de natureza e o sexualismo e a sensualidade entra na igreja e destrói uma igreja inteira. Guarda isso que eu estou te falando. Se nós começarmos a fazer dos nossos pastores ídolos, se nós começarmos a fazer das nossas mulheres ídolos e objetos de sensualidade, nós vamos destruir a igreja todinha, a nossa vida todinha. Nós precisamos voltar para a natureza de Deus. Quando eu vinha da Itália para Portugal, eu entrei no trem e sentei na frente de 2 homens. E um beijava o outro na boca, na minha frente. Eu fechei os olhos e falei, misericórdia. Eu tive pena daqueles moços. Pena. Porque é uma coisa tão fora da natureza que não tem como não chamar atenção. Outro dia eu estava no aeroporto de Los Angeles para embarcar, uma moça beijando a outra na boca e chorava, porque uma ia embarcar e a outra ia ficar. Eu fico olhando e falo, meu Deus, não bate, essas coisas não batem. Por que não bate? Porque não é natureza de Deus essas coisas, por isso que não bate. Não faz parte da natureza de Deus. Agora eu pergunto para você, você pensa que eles mudaram só isso? Eles fizeram outras mudanças que mudaram a natureza. O partir do pão foi mudado para a hóstia. Não é mudar a natureza das coisas de Deus? O batismo consciente por fé, agora passou para batizar criança. O que uma criança crê? Quando as crianças chegam lá na igreja, eu falo assim, você crê no Senhor Jesus? Eu vou perguntar para o meu neto, Benjamin, 6 meses. No próximo culto, quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer a apresentação dele. Mas eu vou perguntar para ele. Vocês podem olhar na internet. Benjamin, você crê no Senhor Jesus como sendo teu Senhor e Salvador da sua vida? Ele não vai responder nada. Ele não crê nada. Não tem capacidade. Inverteram a natureza das coisas espirituais. A oração trocaram pela reza. E você lembra que eu ensinei aqui uma vez que um bêbado me ensinou a diferença entre reza e oração? E ele falava assim, é por isso que eu gosto da oração e não da reza. Porque oração é democracia e reza é ditadura.
Vai trocando a natureza de Deus. O aconselhamento pastoral, que é tão importante para a vida sadia da igreja, virou confessionário. E pelo confessionário você controla a cidade. O louvor e a adoração. Sabe o que a igreja trocou? Pelos corais. Você já cantou em coral? Você acha que coral veio da onde? Do paganismo, dos festivais romanos. A igreja não louva mais. São os corais que fazem as grandes apresentações. Os cânticos espirituais. Sabe o que virou? Até marquei aqui. Canto gregoriano. Não tem mais cântico espiritual na igreja. Agora é canto gregoriano. Os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Que é isso? O nosso sistema é hierárquico imperial. Nós temos um chefe que vai passar informação para o subchefe, que vai passar informação para o subchefe, depois passa a informação para o sub do subchefe. Igreja imperial. Que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, nós não precisamos dessas coisas. Tá bom. Não precisa, né? Abre em Apocalipse, por favor. Estou acabando. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Você vai lembrar que no aniversário da igreja, nós mostramos 7 igrejas. Jesus mandou carta para 7 igrejas. As 7 igrejas que Jesus mandou carta hoje estão todas islamizadas. O Islã tomou conta de tudo na Ásia. Mas não se esqueça que quando Jesus mandou a carta às 7 igrejas, ele mandou com profecias de dupla referência. O que é isso? Ele mandou para aquelas igrejas daquela época que ainda estavam vivas, e aquelas igrejas representariam as fases da vida da igreja dele na terra. E a última igreja, a última carta que Jesus escreveu, é a número 7. Porque 7 na Bíblia significa ciclo. A semana tem 7 dias, as notas musicais são 7 notas, terminou, acabou. A semana é assim. Hoje nós já estamos no primeiro dia da semana, a semana passada já acabou. 7 cartas é porque a igreja vai viver 7 grandes momentos. Terminou o último momento? Olha o capítulo 4, versículo 1. É o arrebatamento da igreja. Olha só se João não vai ser arrebatado no capítulo 4. A última igreja é a igreja número 7. Que eu vou ler com você para fazer o término do culto hoje. Mas olha o capítulo 4, passa os olhos no versículo 1, no versículo 2, e você vai ver que João é tirado da terra e é levado para a presença de Deus lá no seu trono. A última carta às igrejas é a igreja de Laodiceia. Sabe o que significa Laodiceia? Voz do povo. O que o povo quer, nós faremos. Vox populi. A voz do povo é a voz de Deus. Então vamos fazer uma pesquisa de mercado para saber o que o povo quer.
E dependendo da pesquisa de mercado que o povo quer, então nós vamos moldar a igreja do jeito que as pessoas querem. Meu Deus! Então não precisa mais fazer escola teológica, vai fazer escola de marketing e de propaganda. Como se Deus, não estou falando nada contra os profissionais de marketing e propaganda que são importantes, mas Deus não precisa de marketing, Deus não precisa de propaganda, Deus não precisa de nada dessas coisas do mundo natural. Deus tem a forma de fazer as coisas dele. Igreja que quem manda é o povo. Essa é a última igreja que vai aparecer na face da terra. Será que nós já estamos vivendo esse momento? Acho que não. Você acha que são as pessoas que mandam na igreja? Se o pastor não obedecer o que nós queremos, nós vamos mandar o pastor embora e vamos contratar outro. Nos Estados Unidos, você abre o jornal, a internet, está cheio de currículo de pastor. E está cheio de igreja assim, precisa de um pastor com as seguintes características. O pastor virou empregado da igreja. Empregado das pessoas. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Amém está com letra maiúscula? Você sabe como é que Jesus, porque quem está escrevendo a carta é Jesus, quem está levando a carta é João. Você sabe o que significa amém? É a última palavra que a gente faz no mundo espiritual quando faz uma oração. Ele está dizendo, essas coisas diz o amém. Não falo mais nada a partir de agora. Amém. Acabou. É a última carta que vai para a igreja. Ou vocês ouvem, ou vocês ouvem. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Agora Jesus está falando para a igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Você lembra do crente Raimundo? Era o crente Raimundo. Ele quer estar bem com a igreja e bem com o mundo. Então ele fica com um pé na igreja e um pé no mundo. E o mundo vai abrindo e as pernas vão abrindo e você já sabe o que vai acontecer. Não vai dar certo ser crente Raimundo. Nem Deus quer que você seja crente Raimundo. Porque Deus está falando aqui, defina o que você quer. Deus quer uma posição sua e minha. É época de crise. É época de decisão. Ou você vai ficar com a letra perigo, ou você vai ficar com a letra oportunidade. Deus está mandando você definir o que você quer. Está aí as notícias das igrejas, que essa semana e a próxima você vai cansar de ver na televisão. Por que essas igrejas estão pagando esse preço tão grande? Porque saíram tudo e desviaram tudo dos caminhos do Senhor. Que Deus nos livre de cairmos na mesma armadilha. Que a Renovo seja livre, que Deus livre a Renovo de entrar por esse caminho. Eu tenho pena dessas pessoas. Pena. Eu oro para que Deus tenha misericórdia. Agora veja. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus tem ânsia. Quer mexer com o estômago de Deus? Não precisa trazer dinheiro para Ele, não precisa trazer suas terras, não precisa pagar nada pelo serviço da igreja. Você quer deixar Deus com ânsia? É você começar a brincar com as coisas, é ficar com um pé no mundo e um pé nas coisas espirituais. Não vai dar. Versículo 17. Pois dizes, a igreja está falando isso, eu estou rica. As igrejas nunca foram tão ricas como elas são hoje. Você concorda comigo? Elas estão cheias de dinheiro. Pode fazer o que for, a gente paga tudo na justiça.
Pode fazer todos os pecados dentro da igreja, porque a igreja tem dinheiro para pagar tudo. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, não preciso de nada, nem de Jesus eu preciso. Nós temos tanto poder hoje na igreja, nós temos tanto dinheiro hoje na igreja, a gente não precisa nem de Jesus. Jesus pode ficar do lado de fora. Mas nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Como é que pode? Tem muito dinheiro, mas é infeliz, pobre, cego e nu. Eu não sei se você já teve muito dinheiro na sua vida. O que adianta você ser uma pessoa extremamente rica e você não tem salvação? E você não está em comunhão com Deus? Você é um miserável. Eu conheço tantas pessoas ricas que são miseráveis. Versículo 18. Aconselho-te que de mim, não é do apóstolo João, não é do bispo Fidalgo, não é do pastor João Pedro que você compra nada. Não é na livraria da Renovo. Ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Você quer ser um bom cristão? Se prepare, porque você vai passar pelo fogo. E fogo é para limpar escória. Você quer andar na presença de Deus? É fogo. Vai limpar tudo que não presta da tua vida. Se prepare. E Deus fala: compre de mim esse fogo. Que nós possamos dizer: Senhor, manda fogo. Eu já vejo tanta gente falando na reunião de oração: Senhor, manda fogo. Eu falei: meu Deus, será que eles sabem o que eles estão pedindo? Tem gente que pensa, não tem ideia do que é fogo. Fogo é para limpar podridão. Ok? Aconselho que compres ouro refinado para te enriqueceres. Espiritualmente você se enriquece limpando a sujeira da sua vida e eu limpando a sujeira da minha vida. Se você não limpar a sujeira da tua vida, você não vai ser rico espiritualmente. Essa que é a igreja que Jesus está querendo. E vestiduras brancas para te vestires. Nós falamos tanto de vestidura aqui. Vestidura branca são atos de justiça. As igrejas estão cheias de injustiça. Pessoas destruindo as outras pessoas, cheias de injustiça, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua carne, da tua nudez. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Marca o versículo 19. Arrepender. Arrepender é mudança de direção. Mude de direção. E para terminar está assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu vejo tanta gente dizendo assim: mas eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Mas esse versículo não é para as pessoas que precisam aceitar Jesus. Esse versículo não é para crente, não é para ímpio. É para crente. Mas eu tenho que abrir a porta para Jesus? Claro. Nós fechamos, nós depusemos Jesus para fora da igreja. Esse é o problema. As igrejas fazem de tudo, menos andar com Jesus. Puseram Jesus para fora. Ele está lá fora. E ele está assim: eis que eu estou à porta e bato. Ou Jesus vai entrar na nossa vida, ou nós vamos morrer. Agora, se nós abrirmos a porta, ele vai entrar, vai cear, e o versículo 21 diz assim: e nós seremos vencedores. E o versículo 20 diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Amém? Vamos orar?
Vou pedir o grupo de louvor, você pode estar aqui comigo. Eu quero que você guarde isso. Nós estamos entrando num novo tempo. Eu quero que fique gravado isso na internet. Nós estamos na Europa entrando num novo tempo. E esse novo tempo é um tempo que Deus vai permitir que a igreja faça aquilo que ela precisa fazer para a volta dele. Então é um tempo de nós arrependermos das coisas erradas e nos voltarmos para fazer as coisas certas. Deus está fazendo uma santa convocação. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu dei o título dessa mensagem de Chega do mesmo. Chega de viver do jeito que as igrejas estão vivendo. Ainda eu falo assim, não leve a mal, mas eu falo, chega de estelionato da fé. Porque brincaram, principalmente com Itália, Espanha e Portugal. Montaram a igreja imperialista, montou um estelionato da fé. Muita igreja pentecostal, até do meu país, veio aqui e montaram estelionato da fé. As pessoas estão brincando com a fé dos outros. Que a Renovo não venha cair nesse erro. Essa é a nossa oração. Porque é um tempo que Deus está dando para esse país, para a Espanha e para a Itália, de poderem se arrepender e mudar de vida espiritual. Porque se não mudar, está aí a Itália agora para mostrar para você o que vai acontecer. Está aí a Grécia mostrando o que está acontecendo. A Espanha sofrendo, Portugal sofrendo. Não, irmãos, é tempo de mudar. E quem pode fazer a mudança é a igreja do Senhor Jesus. Se nós decidirmos ficar firmes nos princípios do Senhor, não abrirmos mão daquilo que Deus mandou a gente fazer, e ajudarmos as pessoas que caíram a se levantarem para andar nos caminhos do Senhor, nós vamos experimentar o melhor dessa terra. Você vai ver, no meio dessa crise toda, você vai ver prosperidade na sua vida. Eu tenho conversado com irmãos aqui em Portugal, que os seus salários multiplicaram nesses últimos meses. Você já foi lá na Segurança Social receber e de repente seu salário está multiplicado? Você fala assim, não existe isso que você está falando. Não, aqui nesta igreja tem. E eu convidei esse irmão para vir dar testemunho. Ele vai vir. Você vai ver. Deus faz cada milagre que a gente não pode imaginar. Mas ele vai vir. E você vai ver. E outros irmãos estão sendo abençoados e vão ser mais. Porque Deus quer abençoar o seu povo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos na tua presença. Nós não queremos mais o mesmo. Nós queremos mudanças na nossa vida. Nós queremos mudanças no nosso país. Nós queremos mudanças na vida da igreja. Senhor, não deixe que a gente caia nos mesmos erros que essas pessoas caíram. E que nós estamos assistindo com os nossos próprios olhos e ouvindo com os nossos próprios ouvidos a situação tão difícil que eles chegaram. Não, Senhor, o Senhor não morreu na cruz para que nós
vivêssemos essa vida miserável. O Senhor se tornou pobre para que nós não sejamos ricos. Foi isso que nós aprendemos aqui nessa manhã, nessa casa. O Senhor se tornou miserável para que nós pudéssemos ter vida abundante. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Nós queremos, como igreja aqui reunida nesta manhã, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós invertemos a natureza espiritual da tua igreja. Se porventura nós fomos participantes de projetos que mudaram a natureza da tua igreja, nós queremos te pedir perdão nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. E queremos fazer parte de uma igreja limpa, de uma igreja saudável, de uma igreja de princípios, de valores, segundo a tua palavra, Senhor. Nós não queremos servir homens, nós queremos servir o Senhor. E trabalhar junto com aqueles homens que te amam, que te temem, que te respeitam e que entendem quais são os ministérios. Ó Senhor, abençoa esta igreja, dá graça para cada um de nós aqui, Senhor. Quantas igrejas estão espalhadas pelo mundo que te amam, Senhor, que querem fazer as coisas certas, Senhor. Dá-nos da tua graça, Senhor. Dá-nos do teu poder, da tua unção, para que nós possamos, Senhor, estarmos juntos com aquele grupo que vai sentar contigo lá no trono, Senhor. Nós queremos ser esse grupo de vencedores, Senhor. Livra-nos de toda armadilha, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, às vezes que nós fizemos coisas que não te agradam, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?